Que todos sabem que eu tenho um sistema próprio, isso já não é nenhum segredo. O que ninguém sabe é que teve vários bays desse meu sistema próprio. Sendo esses os três iniciais, sendo um Thanos, um Kitsune e um Vexus, que ainda falta eu terminar e... Na verdade eu já tinha terminado, só que eu tenho que refazer os adesivos deles. Mas tivemos outros lançamentos aqui e nós iremos analisar todos com calma, adentrando nesse sistema, o qual eu chamo de Cosmic Metal System, ou CMS. Vamos adentrar um pouquinho mais e conhecer cada um desses Beyblades e cada um das suas personalidades e cada uma das categorias que esse sistema abrange. E quais são a utilidade para o competitivo de Cosmic Metal System. Vamos analisar com calma, começando por o inicial que foi o responsável pela criação desse sistema. Mas antes de analisarmos os Beys em si, vamos explicar um pouquinho melhor sobre as categorias desse sistema. O que são diferentes dessas categorias? O que faz dessas categorias serem melhor exemplificadas? O que fazem elas serem tão únicas? Vamos descobrir primeiro analisando nas categorias, exemplificando exatamente assim. E as categorias são as seguintes. Temos a categoria Simples, a categoria Mecânica e a categoria Nerfado. Por que essas categorias são tão explícitas? E elas falam literalmente o que são essas categorias. O que devem, tanto para deixar o jogo equilibrado, quanto para o competitivo também ficar mais equilibrado. Ela tem alguns que sacrificam peso em troca de mecânica, ou aqueles que aumentam o peso em troca de serem mais nerfados e ter uma compatibilidade de peças um pouco menor do que os outros exemplares desse meu sistema. Mas vamos começar pela categoria mais simples, que é a categoria desse carinha aqui. Basicamente o seguinte, a distribuição de uma Bey da categoria simples, ele basicamente não tem mecânicas, é um chapado, basicamente um Dual Layer versão com o tamanho de um BU. Ele basicamente serve justamente na sincronia, se mantém basicamente na sua sincronia de peças. Ou seja, dependendo da forma que você monta o Bey, você pode literalmente ter uma performance diferente. Ou seja, como ele vai agir na arena, depende de como você vai montar ele. Mesmo no estoque, ele já tem uma sequência de combinações muito grande. Basicamente, relativamente grande, basicamente. Então, dependendo da forma como você monta o disco, basicamente, se você pegar ele, virar o disco 180 graus, ele vai se juntar aqui, mas quando você for colocar a ponta e girar, os pontos de impacto dele ficam desalinhados, deixando ele totalmente circular. O que pode dar ele um ponto de contra-ataque e também absorver caso o Beyblade que ele esteja enfrentando seja de anti-horário. E ele é compatível, e os Beys desse sistema podem lutar só de Sparking pra cima. Só de Sparking e DB. HML a gente exclui. Porque o nível de travas desses Beyblades são muito mais fortes do que um HML, GT, Chiosettes, Dual Layer. Todos esses outros sistemas, exceto Sparking e DB, podem enfrentar a base desse sistema. Mas ele é relativamente na categoria simples, e agora vamos adentrar na categoria Gimmick, que é a categoria onde o Beyblade sacrifica peso em troca de alguma mecânica que pode beneficiar ele na batalha. No caso do Magma Typhon, o seu peso todo é concentrado no disco. Sim, basicamente sim. Na categoria, a variação de peso e a distribuição dele como um todo resulta na performance boa, mediana ou ruim, dependendo de qual você pode escolher. Mas é basicamente simples. O layer é basicamente dividido em 3 partes, na maioria deles possibilitando a mecânica, que no caso do Magma Typhon é a do giro livre. O que faz bem sentido, já que ele é um tipo defesa, mas o que difere bastante ele é a sua ponta, que tem uma superfície enorme de borracha. É esquisito? É, mas pelo menos é melhor isso do que ser eclodido logo no início. E ele também é muito mais alto do que um Beyblade padrão, a altura também influencia. Mas agora vamos para a categoria Nerfado.
que é a categoria do Death Jormungandr. O Death Jormungandr é um bey do tipo resistência, que pode literalmente concentrar todo o seu peso na parte de fora e também no seu disco over. Sim, ele é compatível. Ah, mas cadê aquele vão característico do disco DB? Então, basicamente ele pega o conceito da Trigger V2 do remake de Burst e expande ele. Ou seja, agora ele literalmente não é compatível com nenhum disco, exceto os DB. Ou seja, por exemplo, Around não entra. Não entra. Eu posso pegar aqui, ficar girando infinitamente, não entra. Não monta, não monta. Mas outros discos, como por exemplo, um Legacy do meu Ultimate Valkyrie, encaixa de boa. Aqui, ó. Encaixa de boaça. Aqui, ó. Ele fica de boaça. Pode ser lançado, tudo de boa. Mas, basicamente, é isso. E não é só ele não é o único desse sistema. Aqui a gente tem o protótipo, um protótipo de um bey, o Morrigna. Sim, eu trouxe ele de volta. Ele basicamente tem a ideia dos uppers, por isso ele é literalmente uma Trigger V2. Um remake da Trigger V2. Então, ele bate muito forte, ele é um excelente bey de tipo ataque. E ele é uma excelente aquisição para o sistema. Eu ainda estou desenhando, tá fazendo o projeto do chip dele, mas a questão da mecânica também, aqui, ele não é o único. Aqui nós tem o Baser Vulcan. Ele é um bey do tipo resistência também, porque quando ele está girando bem forte, essas barreiras se expandem, fazendo ele ficar um pouquinho mais circular. Mas não muito, mas dependendo da rotação, essas asinhas voltam. É basicamente isso. Agora vamos analisar o sistema inteiro. Mas também esse sistema não trouxe não trouxe inovações não só nos layers, basicamente, como também trouxe inovação nos drivers, onde temos literalmente pontas com mecânicas para melhorar a defesa e a resistência de algum Beyblade, como também temos uma ponta extremamente desequilibrada para melhorar o ataque e atrito. Sendo essas pontas os drivers Instability e o driver Defense, e o monodriver Defense, que na nomenclatura dos combos é um D maiúsculo. E todos eles são compatíveis entre si. É basicamente isso. Todos eles são compatíveis, sem exceção. Mas, basicamente, isso daqui melhora e o quesito compatibilidade também ajuda bastante. Lembrando que não é compatível nem com compatível apenas com os layers nerfados. Mas esse foi o sistema um pouco mais por cima desse sistema. Um vídeo mais detalhado eu farei à medida que eu conseguir. Tendo dito isso, até mais. Deixa o like, se inscreva no canal e fui.